Atos, capítulo 17, a partir do verso 15, e vamos ver até o 34. Atos 17, 15 ao 34. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordens a Silas e a Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer este tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa de que ensinas? Posto que nos traz aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Porque, passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo quanto neles existe. Sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é a quem todos dá a vida, respiração e tudo mais. De um só, fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância? Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda a parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram falar da ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve também, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damaris e com eles outros mais. Só até aqui a palavra do Senhor. Pai, que privilégio é termos a Tua palavra nas nossas mãos aberta, Senhor, e lida. Tua palavra inspirada, escrita por homens, mas inspirada pelo Teu Santo Espírito. Nesta hora, Senhor, também te peço que nos ilumines o nosso espírito, nos abras o nosso coração, para que nós entendamos tudo aquilo que Tu tens para nos falar hoje, acerca de Ti, acerca do Teu Filho, acerca do Teu Espírito e acerca de nós mesmos. Senhor, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração
sejam, Senhor, agradáveis na tua presença, para a tua honra e para a tua glória. E todo o povo diz comigo amém e glória a Deus. O tema do sermão que vos trago hoje é ao Deus desconhecido. Ao Deus desconhecido. E eu hoje quero falar convosco acerca deste Deus desconhecido. Porque muitos andam uma vida inteira adorando a um Deus que não conhecem. Não sentem, não lhe dão valor, não lhe dão exaltação, porque pensam que são eles próprios que trabalham Deus à sua própria maneira. Deus, Paulo diz aqui que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, nem é servido por coisas humanas, por mãos humanas. Paulo está dizendo também que este Deus desconhecido, que não é de ouro, não é de prata e não é de pedras preciosas. Este Deus é o Deus do céu, que fez a terra e o mar. É sobre ele que quero falar hoje convosco, para aprendermos algo que passa despercebido nesta passagem, mas é algo muito importante. Paulo está aqui falando quase como ironicamente, porque naquele tempo, na Grécia Antiga, voltando um bocadinho atrás para nós percebermos, algumas tradições bastante antigas contam que muitos séculos antes da ida de Paulo na segunda viagem missionária, antes dele colocar os pés em Atenas, houve uma grande praga naquela zona que causou grande mortandade àquele povo. E então, tanto ao povo como ao gado, como à agricultura, tudo morreu por causa de uma praga que existiu lá. Então o rei daquela época, ele mandou chamar, consultou tudo aquilo que era ministros do culto, feiticeiros, bruxos, adivinhos, astrólogos, ele mandou chamar tudo. E quando ele reúne aquela trupe toda, uns diziam que a culpa que era o Deus do mar, outros diziam que a culpa que era o Deus do deserto, outros diziam que a culpa que era o Deus do sol. Eles inventaram culpas para tudo aquilo que era deuses. Então o que é que o rei pensou? O rei pensou fazer um Deus para cada situação. Ou seja, era venerado o Deus do sol, o Deus da lua, o Deus da nuvem, o Deus da chuva, o Deus da água, o Deus do rio. Todos os deuses eram venerados. Para quê? Para que não houvesse dúvidas, para que nunca mais existisse aquela praga. Eles assim estavam como se que salvaguardando a sua terra para que não houvesse pragas. E desta forma fizeram o panteão grego, que é dos maiores panteões que existem em termos de deuses. Atualmente não é, mas na época do Paulo era. E não era só no Areópago, não era só no panteão. Por todas as ruas e praças existia deuses. Aquilo eram centenas de deuses. Você pode imaginar, aquela mentalidade dos gregos era fértil. Então, levantaram altares a deuses imaginários. Era o Deus da unha, o Deus do cabelo. Não falhava Deus nenhum. Só que chegou-se a uma altura que eles pensaram assim, e se falha um? E se há um Deus que a gente não levantou um altar? Porque eles levantavam altares, faziam estátuas e colocavam nomes. Mas eles pensaram, e se falha um? E se algum destas entidades divinas a gente esquece? Então levantaram um altar ao Deus desconhecido, não colocaram nome nenhum, que era para colmatar a falha do esquecimento que eles pudessem ter. Bom, a praga cessou. Cessou, pastor, cessou. A Grécia nunca mais teve uma praga desse calibre. E na segunda viagem missionária, se nós formos a ver aqui uns capítulos atrás, Paulo é apedrejado, Paulo é corrido, ele foge para a Tessalónica e depois para a Bereia, e depois ele vai para Atenas à espera de Silas e de Timóteo.
Ora, nós sabemos que naquela época não havia autocarro, não havia metro, não havia comboio, e as viagens eram muito demoradas, e Paulo deteve-se na cidade de Atenas vários dias. Só que conhecendo Paulo, como a gente já conhece, o nosso amigo e irmão Paulo, ele começou a passear por aquelas ruas e começou a ver um Deus daqui, um Deus dali, um Deus dali e um Deus dali. E ele começou a ficar, diz a Bíblia, chocado. O seu espírito se revoltava, o espírito revoltado perante tanta idolatria. O que é que ele faz? Aquilo que ele sabia fazer melhor. Começou pregando nas ruas, nas praças e nas sinagogas. Só que agora espera. Existia uma tradição na Grécia, e nós vemos em Aristóteles, em Platão, os maiores pensadores, os maiores filósofos, eles ganhavam a sua vida pregando, declamando, expondo as suas ideias nas praças. Quem produzisse melhores pensamentos, melhor ganhava. E Paulo vai agora para as praças, não ditando sentenças de pensamento, mas pregando a Cristo e à ressurreição. Ora, isto chocou aqueles epicureus e aqueles estoicos, os maiores pensadores da época. Aquilo chocou porque eles... vai ao contrário, e se você ver a história filosófica, não tem nada a ver com o Evangelho. O Evangelho de Cristo vai totalmente na contramão. Mas Paulo pregava a ressurreição, esqueça. Não havia ressurreição. Porque a ideia deles é que a matéria é má e o espírito é bom. Portanto, quanto mais depressa a matéria morresse, melhor. Você está a entender? Então, ressurreição não. Para que trazer a matéria outra vez aqui? E isto ia de contramão tudo quanto eles acreditavam. E esta é a história. Esta é a passagem que nós lemos. E agora você diz assim, pastor, já acabou o sermão? O que é que isto tudo tem a ver connosco? Algo muito importante. Algo muito importante, meus amados irmãos. A maioria de nós adora um Deus que não conhece. A maioria de nós adora deuses que nem os próprios gregos se lembraram. A maioria de nós adora tantos deuses que, para colocar os deuses todos em estátuas dentro das suas casas, era preciso um grande palácio, um grande castelo. Esta é o que esta história tem a ver connosco. Você pode dizer, eu conheço bem a Bíblia. Eu conheço bem a palavra. Você pode ser muito assíduo aos cultos do domingo, aos cultos das terças, aos cultos das quintas. Você até pode já ter sido batizado nas águas. Por incrível que pareça, você pode ser hoje um obreiro, um diácono, uma diaconisa, um missionário, um pastor. Mas ainda assim, apesar disso, você pode estar adorando um Deus que não conhece. E quem é este Deus? Quem é o Deus que Paulo prega? Quem é o Deus que está na Bíblia? Em primeiro lugar, este Deus é um Deus de amor. Aquele que ama, ele pode dizer, eu conheço este Deus. Aquele que produz amor em seu coração, ele pode dizer, eu conheço este Deus e eu adoro este Deus. O Deus do céu, da terra e do mar. Você ama o seu irmão? Pergunta complicada, não é? É que há muitos que dizem que adoram a Deus, mas não amam o seu irmão. Não amam o seu próximo. Há muitos que dizem que adoram a Deus, mas não têm compaixão. Não são movidos por a íntima compaixão de Cristo. Pastor, eu amo meu irmão. Sim? Maravilha. Quantas vezes você ora por ele? Quantas vezes você intercede por seu irmão? Se é que o ama tanto? Pastor, eu intercedo por ele. Eu amo, eu oro por ele. Ok. Você consegue suportar as suas fraquezas, os seus defeitos? Você consegue olhar para o seu irmão e não ver os defeitos e as fraquezas dele? Ou você é daqueles que diz que ora, que ama,
mas está sempre apontando o dedo para os defeitos do seu próximo. Você nunca tem defeitos, mas o seu próximo tem. Você se alegra com as suas alegrias, você sente estresse com as suas tristezas. Não se esqueça que Deus é amor. E se você é de Deus, se você segue a Cristo, você tem que amar, interceder, orar, se compadecer. Você tem que sofrer por seu irmão, da mesma forma como Cristo sofreu por si e por mim. Mas Deus não é só um Deus de amor. Deus também é um Deus de paz. Deus é paz. A primeira coisa que aconteceu quando o pecado entrou no mundo foi que entrou o medo. O medo é contrário à paz. E por incrível que pareça, meus amados irmãos, há muitos que dizem que adoram a Deus, mas têm medo de Deus. Receiam a Deus. Temem a Deus, mas não naquele sentido de temor, de amá-lo graciosamente e respeitosamente. Temem a Deus porque têm medo de Deus. Há muitos que dizem que adoram a Deus, mas escondem-se de Deus, fogem de Deus. Veja o caso de Jonas. Ele temia a Deus, ele amava a Deus, mas o que é que ele fez? Fugiu. E hoje, meus amados irmãos, não é diferente. Deus é um Deus de paz, Ele é o contrário do medo. Ele é o contrário da fuga. Deus é um Deus de paz, que Ele vai descer todos os dias à tarde para conversar contigo, exatamente como fazia com Adão. O teu coração está em paz. Tu tens paz no coração. Se a nossa fé nos leva a dizer que adoramos a Deus, se a nossa boca fala que adoro a Deus, mas o meu coração não tem paz, então eu não conheço este Deus. Eu conheço um outro Deus qualquer. Se eu não atento às palavras de Jesus quando Ele diz não andeis inquietos por coisa alguma, e ao contrário disso eu ando inquieto um dia inteiro, então eu não conheço este Deus. Eu estou a adorar um Deus qualquer, menos este Deus, o Criador do céu e da terra. O nosso coração tem paz para perder e para ganhar. O nosso coração tem paz para suportar a doença e a saúde. O nosso coração tem paz para suportar a fartura e a falta. Será que você e eu somos capazes de dizer como Paulo: para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro? Será que nós temos coragem, temos paz no nosso coração para dizer como Paulo: em todas as coisas eu dou graças porque nada me importa, o resto é tudo esterco, a mim só me interessa é Cristo? O que ele está aqui dizendo é que no verso 23, a esse que adorais sem conhecer é aquele que eu vos anuncio. O Deus que nós adoramos sem conhecê-lo, sem ter intimidade com Ele, sem ter relacionamento sério com Ele, é esse Deus que hoje estou anunciando. Estou farto de dizer, estou farto de falar. As circunstâncias da vida podem nos atormentar. As adversidades podem nos bater à porta. Mas o que elas nunca podem fazer é tirar-nos a paz. O que elas nunca podem fazer é retirar-nos ou colocar-nos em inquietação no nosso coração. Diz Paulo já, lá em Romanos 8, nada nos pode separar do amor de Cristo. Se eu tiver a fé, a confiança e a esperança em Cristo, eu vou ter sempre paz interior no meu coração.
Existem várias vertentes do cristianismo. Eu poderia estar aqui toda a noite falando convosco acerca disto. Existe a vertente da bênção. A igreja só serve para ir buscar a bênção. Eu já disse várias vezes, que existem igrejas que pensam que o Deus que adoram, que é um supermercado com várias prateleiras, e entram na igreja com um carrinho, passam pelas prateleiras, abastecem, mas esquecem-se de pagar na caixa. Essa igreja não tem caixa, só tem para abastecer. E até eles fazem um Deus de prateleira do supermercado. Existem outros que Deus só serve para curar, para libertar. Existem outros que dizem que Deus só serve para expulsar demónios. O poder de Deus é só para expulsar demónios. E agora eu pergunto uma coisa. Onde é que ficam as palavras de Paulo quando ele diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê? Para a salvação das almas. Existem pessoas que adoram mais a bênção do que o Deus abençoador. Existem pessoas que para eles as bênçãos são objetivos, são alvos. Eles estão a andar na contramão exatamente como este povo ateniense estava andando e ainda hoje anda. Viver o Evangelho é viver em paz com Deus e ter a paz de Deus. Pastor, não percebi. O Evangelho nos leva a ter paz com Deus, porque nós éramos inimigos dele. E o sangue de Cristo nos remiu, o sangue de Cristo aplacou a santa e justa ira de Deus. E é quando o sangue de Cristo aplacou a santa e a justa ira de Deus, nós começamos a ter paz com Deus. E ao ter paz com Deus, quando o Espírito Santo nos selou, quando Ele entrou no nosso coração, Ele é paz. Então agora temos a paz de Deus. Você está entendendo isto? Conhecer a Deus, conhecer o verdadeiro Evangelho de Deus, é viver em paz com Deus e na paz de Deus. Você precisa disso. Você necessita disso. Você precisa de viver a paz. Você precisa de respirar a paz. Você precisa de existir em paz. Porque Deus é paz. Mas ainda existe outra vertente deste Deus desconhecido que eu queria falar convosco hoje. Ele não é só amor, Ele não é só paz, Ele também é vida. E aí cumpre-se, ou faz sentido as palavras de Paulo, quando ele diz, lá em Efésios 2, porque Ele vos vivificou, Ele vos deu novamente a vida. O que é dar novamente a vida? É porque Ele já um dia nos tinha dado a vida. Lá em Gênesis. Porque Ele soprou nas nossas narinas e nos fez almas viventes. Mas por causa do pecado, o salário do pecado é a morte, nós morremos para Deus. Morremos para as coisas espirituais. Novamente, com a morte de Cristo, Ele nos vivificou. Ele nos trouxe novamente à vida. Porquê? Porque Ele é vida. Hoje fizeram uma pergunta. Foi uma pergunta retórica, claro. Depois assim, a nossa irmã me explicou-me porque é que tinha feito aquela pergunta. Porque existe agora aí uns conferencistas que dizem que, conferencistas evangélicos, juntamente com os jornalistas, que dizem que Jesus Cristo não existe. Meu amado irmão, escute uma coisa. Eu não preciso de mundo para acreditar que Deus existe e Cristo existe. Eu não preciso fazer muito esforço. E nem preciso de fazer uma fé muito forte. Não preciso me esforçar até me arrebentar as costuras da camisa. Porque eu basta olhar para a criação. A criação promove a glória de Deus. Repare, a vida que há debaixo das águas, nos rios e nos mares. Repara a vida que há sobre a face da terra. Repara a vida que há nos céus. Deus criou
Deus deu vida a todos esses seres. Eu já não estou a dizer para você olhar para si. Porque se você não acredita em Deus, neste Deus, e se você não acredita em Jesus, eu vou lhe dar um conselho. Compre um espelho do seu tamanho e meta à porta do seu quarto, que é para quando você sair de manhã, olhar para a pessoa que está lá, daquele lado. E você vai ver a glória de Deus, e você vai ver que Deus é vida. E você só está a puxar o puxador da porta do seu quarto porque Deus o permite. Porque Deus lhe dá essa oportunidade. Porque Deus lhe dá essa graça, porque Ele é vida. E Ele não é só vida, Ele é o Senhor da vida. Estes atenienses, eles adoravam a deuses da vida. Só que ele está acima de todos os outros. Repare quando Jonas, dentro daquele barco, ele disse: eu sirvo ao Deus do céu, que fez a terra e o mar. Os marinheiros ficaram atrapalhados. Sabe porquê? Porque o Deus do céu está muito acima de todos os outros deuses. Ele é o Deus dos deuses. Você, em todo o tempo, você usufrui desta graça. Mas mesmo assim você não conhece. Você não conhece a Deus. Você, em todo o tempo, não sei se é de 2 em 2 segundos, você inspira e expira. Em todo o tempo você está usufruindo da vida que Deus lhe dá. E mesmo assim você não conhece a este Deus. Existem outros pensamentos que dizem que Deus, que é uma construção psicológica. Ou seja, eu construí Deus na minha mente para que eu tenha sempre um escape. Eles têm razão numa parte. Porque o homem, por natureza, é um ser adorador. O homem foi feito, foi gerado para adorar. O homem não consegue estar sem adorar. E por isso é que o homem é idólatra. Porque se o homem não fosse feito para adorar, o homem não caía na idolatria. O homem adora tudo e todos. Tudo. Menos ao Deus desconhecido. Menos ao Deus Criador dos céus e da terra. Jesus Cristo é um mito histórico. Existe toda uma série de tradições e de escritos antigos acerca da personagem de Jesus. Vocês iam se admirar. Desde que ele era um fantasma, desde que ele era uma aparição, que ele era uma nuvem com aspecto de homem, sei lá, tanta coisa. Mas escute, o que é que diz João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito à terra, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquê é que Deus fez isso? Porque Ele é vida. Ele utilizou a pessoa do seu Filho como um canal de vida para nós. Hoje eu posso dizer, eu não vou morrer mais. A morte pode passar por mim, a morte física, mas nunca há outra morte qualquer. Até porque, muito ao contrário do que muita gente diz, Deus até é o Senhor do próprio inferno. Porque no inferno ninguém vai morrer. Não, pastor, não, estejam descansados que ninguém vai morrer. No inferno vai ser uma infelicidade eterna. E toda a gente que lá cair, eles vão ter a noção que estão sofrendo. Ninguém vai morrer, ninguém vai dormir. Porque Ele é dono até do próprio inferno. Mas Ele não é só amor, Ele não é só paz, Ele não é só vida. Ele é Espírito. E por ser um Espírito, por isso é que Paulo diz, no verso 24, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, onde se alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Deus não pode ser conhecido mentalmente.
porque a minha mente não consegue alcançar a grandeza de Deus. Deus é tão profundo, Deus é tão alto, Deus é tão comprido, é tão largo que eu não consigo. Experimente perguntar a um astrónomo ou a um astrólogo quantas estrelas existem no céu. Ele vai dizer, eu não sei. Experimente perguntar a esses senhores se conseguem medir 2 pontos do firmamento. Eles vão dizer não. Porquê? Porque Deus é Espírito e o firmamento não é, mas é só uma ilustração. Imagina o firmamento, que não se consegue medir, não se consegue calcular. Deus é igual. Por isso é que Ele é omnipotente e omnipresente. E por isso é que importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Não venha para a igreja ou só adorar a Deus aqui na igreja. Não venha. Porque Ele está aqui enquanto você estiver. Quando você sair, Ele vai consigo. Amém, igreja? Esse é o erro de muitos ensinamentos. Esse é o erro de muitas doutrinas. Fazem desta casa um santuário, fazem disto um altar, fazem do pastor um santo. Nada disso, nada mais errado. Deus é Espírito e Deus habita dentro de si. Você é a habitação espiritual de Deus. O que é que importa grandes templos? O que é que importa grandes sítios para pregar? Se eu continuo a não conhecer a Deus, eu continuo a não saber a grandeza de Deus. Sabemos toda a história bíblica, temos toda a informação. E hoje, graças a Deus, muita informação nós temos para sabermos mais de Deus. Mas não estamos dispostos a experimentar o amor do autor dessa história. Não estamos dispostos a usufruir do autor dessa história. Quantos comentários eu não ouço dos mais absurdos? Se realmente conhecessem a Deus como dizem, não diziam tanta asneira. Estes são pessoas, são evangélicos, são igrejas exatamente iguais a estes pensadores, os epicureus e os estoicos. Só pensam pela mente deles. É a visão deles. Mas eles esquecem-se que a visão deles não abrange a grandeza de Deus. Deus está reconciliado com o mundo. Está. E graças a Deus por isso, por causa da obra de Cristo naquela cruz. Mas não é através de rituais mecânicos ou religiosos. Deus não se manifesta mais aqui porque o pastor grita muito, salta muito. Deus não se manifesta mais porque o louvorzão é potente. Deus manifesta-se porque Ele é Espírito e quem o adora aqui em Espírito e verdade, Ele vai se manifestar. Porque Ele se manifesta em Espírito e não em circunstâncias e nem em coisas. Deus está reconciliado com a raça humana, não através daquilo que eu consigo fazer ou que você consegue fazer. Ele está reconciliado com a raça humana através de um feito eterno, suficiente, único, que foi o sacrifício do Cordeiro de Deus na cruz do Calvário. Por isso é que ele está reconciliado. Mas sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Sem fé, ninguém pode conhecer a Deus. Caminhando para o final, meus amados irmãos, o meu convite é para a confiança. Conforme aí está no verso 34. Aquilo que eu falei agora
pode ser bom para muitos, ou para alguns, e ser mau para muitos. Porque mesmo falando Paulo, houve muitos que não queriam, no verso 32, escarneciam dele, mas houve outros, graças a Deus, que se agregaram e creram na sua palavra. O meu convite é para a confiança, mas esta confiança tem que vir carregada de paz, de amor, de esperança e de vida. Vamos entrar numa nova semana. Hoje é o primeiro dia da semana. Nós sabemos, para alguns, que a semana passada foi terrível. E talvez fosse terrível porque nós não conhecemos o Deus que temos. Talvez fosse terrível para nós porque nós colocamos adoração em nós próprios, nas nossas capacidades, nas nossas forças, no nosso saber. Em vez de termos fé, esperança, paz e sabermos que Deus é vida. Poderemos passar por circunstâncias, poderemos passar por problemas, mas Ele nunca nos vai deixar cair. Ele pode nos permitir, mas Ele nunca nos deixa cair. Porquê? Porque nele nos movemos, nele respiramos e nele existimos. Essa é a maior palavra de confiança que eu vos posso dar hoje, para fechar este domingo. Conheça a Deus, meu amado irmão. Faça força para conhecer a Deus. Esforce por conhecer a Deus. Eu falei aqui de manhã que a maior antibiótico, a maior cura para as nossas almas, que é a oração, o louvor e a meditação. Este antibiótico para a cura da alma, ele encaixa-se neste sermão. Porque eu só conheço a Deus quando oro, quando louvo e quando medito. Eu não vou louvar a Deus, a um Deus qualquer. Eu tenho que louvar a este Deus. Conheça a Deus. Não ao Deus desconhecido, mas ao Deus que nos reconciliou com Ele. Ao Deus que entregou o seu Filho. Ao Deus que agradou moer o seu Filho. Ó Deus cujo Filho foi extremamente obediente a pontos de morrer e sofrer por causa de uma humanidade caída. Ó Deus que é capaz de nos amar, nos preencher de paz, de gozo e de tranquilidade. Quando você conhecer este Deus, você vai conhecer o Deus Criador do céu e da terra. Amém, igreja? Vamos ficar de pé. Ó Pai, graças te dou, Senhor. Graças te dou, Senhor, porque Tu és amor, és paz, és vida. Graças te dou, Senhor, porque Tu nos amaste muito antes de nós próprios. Graças te dou, Senhor, te louvo, Senhor. Porque podemos não compreender a Tua grandeza, a grandeza da Tua santidade, a grandeza da Tua graça e da Tua misericórdia. Mas uma coisa nós compreendemos, Senhor, que se Tu és por nós, ninguém pode ser contra nós. Porque Tu és o Deus do céu, criou a terra e fez o mar. Por isso, meu Deus, Te rendemos honras e graças no final deste culto, desta noite, porque só Tu és digno de toda a honra e toda a glória. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e glória a Deus.